Lígia Ferreira. Eu sempre digo que eu sou alguém que se construiu diante de diversas experiências. As experiências escolares principalmente, porque estando aqui na universidade hoje, as pessoas não A gente tem que colocar a ciência no palco. Fica sediada em Santa Teresa, É Matheus Araújo, sou aluno da Escola Santo João, estou cursando terceiro ano. Eu sou Franciele, sou estudante da Universidade Federal de Alagoas, pedagogista do Centro Federal. Professor Mário Neto Borges, presidente do CNPq. Nós estamos aqui na 70ª SBPC em Maceió e esse evento tem demonstrado a importância e a magnitude de um evento dessa natureza, onde reunimos aqui cientistas de renome, inclusive alguns com mais de 90 anos de idade. Bom, são 50, com esta agora é 51, e com a de Mato Grosso do Sul vai ser 52. 52, a senhora já está planejando ir a Mato Grosso do Sul? Ah, já estou lá. Até os jovens cientistas do ensino médio. Me chamo Franciele, sou estudante da Universidade Federal de Alagoas, curso pedagogista, estou no sexto período e estou aqui trabalhando como monitora na SBPC. Meu nome é Matheus Araújo, sou aluno da Escola Santo João, estou cursando terceiro ano e o evento para mim ele está sendo ótimo. Além de eu encontrar várias pessoas, fazer várias amizades, eu estou aprendendo bastante, porque o evento traz muitos benefícios, como pessoas de vários lugares vêm se encontrar aqui e mostrar o que cada pessoa sabe ou o que deve saber. Meu nome é Mirelle Rosenda, eu sou estudante de pedagogia daqui do Centro de Educação, CEDU, aqui da Universidade Federal de Alagoas. A SBPC tem sido de grande importância, principalmente para a gente que é aqui da UFAL, porque pela primeira vez estamos tendo a oportunidade de prestigiar uma feira como essa e assim está trazendo muitos benefícios, nós estamos adquirindo muito conhecimento e assim é muito importante mesmo, uma oportunidade única. Sempre digo que eu sou alguém que se construiu diante de diversas experiências. Estudei na Escola Agrotécnica Federal de Satuba, depois eu fui fazer teologia, depois eu fui fazer filosofia e aí foi onde eu me encontrei. Eu disse, professora, me diga uma coisa, até que nível a gente estuda? Ela disse, até doutorado. Eu disse, eu vou fazer esse negócio aí, eu quero fazer esse negócio aí. E aí ao longo do tempo eu fui estudando, minha mãe era muito rígida, mas era o que eu gostava de fazer. Na verdade, eu gosto até hoje de estudar. Eu acho que estudar é um grande prazer. E aí eu cheguei aqui, todo mundo dizia assim, não, precisa ler, né? Precisa ler Aristóteles, precisa ler Platão, precisa ler Marx. E eu dizia, eu tenho livros, né? Eu posso ler livros. E era tão interessante que depois que eu consegui a bolsa de iniciação científica, de uma história muito linda de um professor que também teve uma história muito difícil, que ele era filho de alfaiate. E aí, num certo dia, eu fui lá nessa seleção de bolsa de iniciação científica, e ele falou e eu fiquei olhando para ele e eu dizia, meu Deus, eu não sei nada disso. Quando ele terminou, ele disse, você traz um projeto e tal. Professor, vou ser bastante sincero, senhor, eu não entendi nada que o senhor falou. Não tem nada a ver com o que eu estudo. Mas se o senhor me der uma semana, eu trago o projeto. E aí ele olhou para mim, ele olhou para um colega também que tinha ido comigo de Pernambuco, residente. A mãe na UTI, os dois muito pobres. Ele olhou assim para a gente e disse, a bolsa é de vocês. E eu disse, agora sim, agora eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre quis. Se nós quisermos uma sociedade sólida, com processos de inclusão social robustos, com uma educação que de fato funcione, nós precisamos socializar a informação científica em todos os níveis. A ciência não pode mais ficar circunscrita dentro dos muros ou dentro dos laboratórios. Tem que sair das bancadas dos laboratórios e ir para a sociedade. Eu participei pela primeira vez de uma reunião anual da SBPC em 1979. A reunião foi em Fortaleza. Eu fiquei fascinado de ver as pessoas falarem sobre os seus trabalhos, as discussões. Naquele tempo a gente tinha
problemas candentes no país, como os temos hoje também. Mas a gente estava num processo de discussão forte disso, né? Então eu fiquei fascinado com a SBPC, decidi que eu ia participar de todas as reuniões da SBPC, independente de onde elas foram. Nós tínhamos uma dificuldade imensa, eu ainda não tinha um emprego definitivo, mas o ônibus chegava em qualquer lugar. Eu fui interagindo com o pessoal que fazia ciência no país, que fazia política científica no país. Comecei a participar de uma comunidade que tinha os mesmos interesses que eu tinha em ver um país crescendo com base na informação científica. E dentro desse período a gente teve discussões muito fortes no âmbito da SBPC com relação a muitas das mazelas que esse país viveu e vive. A gente tem que colocar a ciência no colo da sociedade. Portanto, é uma oportunidade muito interessante em que as pessoas podem demonstrar os seus talentos e, ao mesmo tempo, conhecer experiências. Nós premiamos aqui hoje uma menina da Universidade Federal do Amapá, a Jennifer, que conseguiu desenvolver, usando resíduo da casca de caju, uma substância que vai evitar a proliferação de cárie nos dentes. Portanto, eu estou falando de uma menina da região norte, menina e que tem uma origem humilde, mas o talento está em qualquer lugar, em qualquer gênero, em qualquer classe social. Por isso a beleza da SBPC, por isso a beleza da ciência, tecnologia e inovação, que é o único caminho para transformarmos o Brasil numa grande nação. Técnico desenvolveram uma impressora 3D e uma tecnologia para fazer moléculas químicas, como a da água, por exemplo, o H2O, em impressora 3D. Ela, além de imprimir, ela caracteriza a leitura braille na própria molécula. E mais ainda, se a pessoa não tiver experiência no braille, lá dentro tem um sensor, uma bobina, que ela passa essa molécula num computador e o computador vai dizer exatamente quais são as letras que compõem aquela molécula. Então são muitas experiências que têm demonstrado realmente a importância da SBPC nesses 70 anos, que reúne de 8 a 80 anos as pessoas que se interessam por ciência, tecnologia e inovação. Essa iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia é muito importante para a comunidade local, porque ela favorece principalmente as crianças de escola primárias a despertar o interesse pela ciência, para ter o despertar vocacional, porque muitas não sabem que áreas vão, e aqui elas conseguem ver uma feira de todas as áreas de conhecimento, e muitas estão em dúvida, às vezes, qual área da ciência que elas vão, fazer uma faculdade, continuar os estudos, e aqui numa feira elas conseguem ver experimentos, ciência, diversas modalidades, elas conseguem ter um discernimento do que eles vão querer fazer no futuro. Que eles estão dando chance para as crianças, porque nas anteriores que participei da SBPC, tem a parte de SBPC jovem, mas não era assim com tanta criança. Agora, bastante criança, acho que trouxeram o colégio inteiro para a reunião e eu gostei. O que eu achei mais interessante
foi um projeto de 2 alunos do Instituto Federal de Minas Gerais. Eles fizeram um sensor laser 3D de baixo custo. Os sensores que nós utilizamos, principalmente nas pesquisas em robótica, são caríssimos, na faixa de mais de R$100 mil, porque eles são todos importados. Eles conseguiram fazer um sistema de baixíssimo custo que consegue ter uma precisão bem grande para nossas necessidades. Tem muito futuro aquele projeto. Como o evento proporciona esse contato da comunidade ali, do pessoal que ainda está na escola, com a pesquisa, com a tecnologia que está sendo desenvolvida de forma nacional. A gente vem para a instituição e tal, com algumas ideias ali, e você vem aqui e se encontra com o resto da galera que está desenvolvendo ali de outras regiões do Brasil. É interessante ver que por trás das pesquisas que são feitas dentre várias temáticas, tem um pano de fundo que é o quê? Redução de custo para a tecnologia nacional, que é uma coisa que atende diretamente a comunidade. E o interessante foi ver outras potencialidades para o projeto. Foi desenvolvido pensando principalmente em demandas do curso ali, de áreas que a gente já sabe que tem aplicação para escaneamento laser e tal. Aqui no evento a gente pôde ver a comunidade do curso de biologia, por exemplo, que trouxeram demanda para levantamento de vegetação, também teve o pessoal para levantamento de patrimônio histórico, coisas que a gente não tinha imaginado, né? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, ela teve sua origem em 1948, um grupo de professores pesquisadores, idealistas que decidiram que o Brasil precisava ter mais ciência, mais educação, mais tecnologia. Eu entrei para a SBPC em 1977. Desde 77 que eu milito, essa é a palavra melhor, na SBPC, porque isso aqui, essa organização, é uma organização de luta, de reivindicações, de discussão, de debate dos principais problemas do país. Acontece, em 64, o golpe militar. No tempo da ditadura, era tudo mais difícil, mas eu creio que em momento algum a gente deixou de falar naquilo que interessava. 77 mesmo foi uma reunião especial. Foi tão dramático que em 1977, a nossa reunião anual era para ser na Universidade Federal do Ceará. Aí veio uma ordem presidencial proibindo a reunião. Aí veio para a USP, que era estadual, aí o governo do estado proibiu que se fizesse na USP. Veio uma ordem do governador, que também o governador era nomeado, o reitor era nomeado. É um ciclo de cerceamento à liberdade de expressão. Eu estudei fora, em Moscou, na União Soviética, e a SBPC jogou um papel muito forte na minha vida, porque quando eu voltei a Porto Alegre, eu tentei voltar para o lugar antigo de trabalho, um grande jornal que tinha lá, chamado Correio do Povo, era a Companhia Jornalística Caldas Júnior. O principal gerente ou diretor da Caldas Júnior disse assim: desculpe, mas não podemos receber você de volta, porque a nossa cota de comunistas está esgotada. Aí, graças ao cardeal que existia naquela época, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graças a ele, a gente conseguiu fazer na PUC. Todas as PUCs são, o terreno equivale ao Vaticano. Então é um outro estado. Ele disse: aqui polícia não entra, aqui quem manda somos nós e a reunião será aqui. Foi uma reunião extraordinária. Foi fantástico. Chico Buarque, Caetano Veloso, o número de pessoas fazendo shows para arrecadar fundos, para a gente poder concretizar a reunião. Fizemos um cartaz que era vendido, que era sobre Galileu Galilei, que foi tão perseguido também porque falava a verdade. O diploma, evidentemente, até hoje não foi reconhecido. Eu conto isso não só por ser engraçado, mas também porque isso me levou a aprofundar a minha participação na SBPC.
E aí eu entrei na SPPC em 77. E em 84, meu trabalho na SPPC era tão bom, tão aliviante para mim, que eu saí de tudo que eu tinha antes e fui trabalhar na SPPC. Não que a SPPC fosse de esquerda ou qualquer coisa, mas era uma entidade aberta. A gente podia discutir qualquer coisa, dar ideias e tal. Então, a reunião aconteceu. Depois de 77, a SBPC passou, até a democratização, a ser um palco de discussões políticas. Coisa que não se via no país há alguns bons anos, naquela época. Quando abriu o país, foi indicado para assumir o governo um general que dizia que se vai abrir sim, se não abrir eu prendo e arrebento. E apareceram todos os que estavam expulsos do país. Foi a hora da volta do pessoal. Uma participação enorme, gigantesca, montes e montes de jovens. E todo mundo estava representado na SPPC. Todo mundo falou na SPPC, contou as suas ideias, a sua experiência de extraditado, de expulso do país, de vida lá fora, os sacrifícios havidos, a tortura sofrida quando eles estavam aqui.